Bem-vindos à casa de Nha Chica. Será? É um lugar turístico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje vamos falar de uma santa muito querida, a nossa beata Nha Chica, mulher de oração, mulher de Deus. Essa mulher muito humilde, muito simples, que muito nos ensinou através do Santo Rosário. Uma mulher que nasceu em nossas terras, em Baipendi, nas terras da campanha, ou seja, da nossa diocese. Uma mulher sempre voltada ao coração de Deus. Falar de Nha Chica é falar de amor, falar da sua simplicidade e, sobretudo, uma confiança total na Santíssima Virgem Maria. Mulher que ela sempre amou, mulher que ela sempre rezou. E por ela fez muito a construção da capela, que hoje é santuário, da Igreja Matriz, sob a proteção da Imaculada Conceição. Queridos irmãos, ela era uma mulher muito simples, não casou, dedicou sua vida inteira a Deus. Fez de sua vida uma vida de oração. Para nós é o que importa. Basta irmos à internet e vamos descobrir quem foi Nha Chica. Mas o diferencial de Nha Chica, queridos irmãos e irmãs, foi sempre a sua total confiança em Deus. Uma mulher que sempre esperou na providência e sempre acreditou até o último momento. Desde sempre, Nha Chica dedicou sua vida ao serviço dos pobres, sendo ela uma mulher negra, orante, filha, descendente de escravo, soube sempre fazer de sua vida uma vida voltada para o amor e a entrega total a Jesus Cristo, seu irmão. Conhecer Nha Chica é conhecer a doçura de Deus, que fala aos pobres, aos mais humildes, aquelas pessoas deixadas sempre à margem. Nha Chica é essa mulher que, quando chegou a estar agora nos altares de Deus, nos altares de nossas igrejas, ela nos ensinou que é por meio da humilhação, do sofrimento, da cruz, que se chega a Jesus Cristo. Então é isso, queridos irmãos e irmãs. Devemos conhecer Nha Chica por meio de suas ações. São os exemplos que nos arrastam. Essa mulher linda, ornada por Deus, que ensinou que o caminho para seguir Jesus é sempre a espera na providência divina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus vos abençoe. Amém. A temática do Puxando Conversa de hoje é Nha Chica, família e amigos. Boa noite, meu nome é João Pedro. Boa noite, meu nome é Júlia. Boa noite, eu me chamo Alice. Agora é a hora de puxar a conversa. Eu queria falar um pouquinho, resumidamente, um pouquinho da história de Nha Chica, né? Que ela não teve uma família exatamente, né? Mas porque a mãe dela faleceu quando ela era muito nova, e o irmão dela, assim, depois também foi embora, casou e etc. Então, ela não teve uma família exatamente aqui na Terra, né? Mas, assim, ela teve Jesus e Maria com ela o tempo todo. E a partir disso, ela ficou mais íntimo deles. Então, ela teve a família que foi Jesus e Maria.
qual foi a brincadeira que mais marcou a sua infância com sua família? Futebol, né? Porque eu ia pra campo de bola, novinho, minha mãe já me levava, meu pai levava no junto. Eu fui cozinha, porque eu brincava de cozinha aí com minha avó e aí ela falava que eu era uma boa cozinheira. Eu não tive, assim, uma brincadeira que me marcou na minha infância, né? Assim como hoje muitas crianças não têm, porque muitos pais preferem dar um celular para uma criança para eles dar sossego e para eles não fazer bagunça, né? Então, mas só que eles não sabem que o importante para uma criança é uma brincadeira, é um toque, é um abraço que eles têm, que os pais têm com as crianças, né? Então, eu também preciso trabalhar essa falta de trabalhar a minha história, né? Perdoar essas brincadeiras como eu não tive na minha infância. Eu também preciso trabalhar isso na minha história hoje em dia. O que você gostaria de dizer a quem você ama e que ainda não disse? Te perdoo, mas eu já consegui perdoar pessoas que infelizmente não consegui falar. Tem muita gente que não fala benção porque não sabe que é importante. E eu era assim, eu pensava que benção pensava que benção era só para os avós, para os tios, mas não, também é para os pais, porque aquilo pode te trazer proteção e você está fazendo um ato de respeito também. Pra mim, eu ainda não consegui falar eu te amo, né? Porque é uma palavra muito forte ainda pra mim e que eu tô trabalhando isso na minha história, né? E também vocês pais tenham mais atenção com seus filhos, porque às vezes eu não falar eu te amo para os seus filhos, vocês podem estar um pouquinho atrapalhando, né? Na adolescência dos seus filhos, porque às vezes eles podem procurar coisas erradas também, por exemplo, um homem ou ir para o caminho das drogas, do alcoolismo e etc. Qual é a sua lembrança mais feliz com sua família? O meu foi a viagem de papai, que eu vi o meu pai viajando a primeira vez comigo, com minha família, e foi muita gente que eu não esperava ter ido. O meu são refeições, tipo Natal, Ano Novo, na casa do meu avô. Cada um te dava o seu tempo do trabalho, do celular e da televisão para reunir lá e ficar todo mundo conversando, se divertindo. E tem muita gente que deixa de fazer as refeições para ficar no celular, na televisão. Então a gente tem que tentar um pouquinho ficar longe disso para a gente ter um momento com a família tranquilo, bom. Eu também, né, como a Júlia, lembro mais das datas comemorativas, né, como Natal, Ano Novo, aniversário. E também lembro do meu batizado, que foi com 5 anos. E que também vocês possam ter atenção nessa questão que a Júlia falou, né? Que vocês preferem ficar no celular do que sentar numa mesa junto para ter uma refeição em família. O que é o amor em família? Para mim, amor em família é sentar na mesa, na cama, em algum lugar assim, conversar e desabafar, falar um pouco o que você está sentindo no dia, o que você fez na semana. Conversar, falar, desabafar. Para mim, é igual a Júlia falou, são momentos pequenos que a gente passa junto, tipo, num lugar, numa igreja, na sua casa, em qualquer lugar que você se sente feliz com aquela companhia. Pra mim,
Acho que, tipo assim, essa questão do afeto, né, do abraço, porque o abraço cura muito, porque tem muita gente que tem dificuldade de abraçar. Eu também tenho um irmão que ele é muito difícil, tipo assim, da gente abraçar ele. Muitas das vezes eu vou abraçar ele, ele não gosta, entendeu? E é isso, eu acho que são pequenos momentos de partilha que faz a diferença. Como você escolhe seus amigos? Eu não escolho, eu tenho, né? Que é a minha família e Deus. Tem muitos amigos que têm inveja, tipo, eu quero que você fique com aquele amigo porque não gosta dele. Essa é uma amizade falsa e as amizades verdadeiras são aquelas que te levam pra fé. Quando construímos as amizades pela fé, é que são as verdadeiras amizades e que vão permanecer dos nossos lados até o resto das nossas vidas. Eu queria começar contando, né, uma história do piano, né, que uma das histórias de Minha Chica, que eu gostei muito e que achei interessante. Que numa das conversas com Minha Chica e Nossa Senhora, Nossa Senhora pediu para Minha Chica comprar um instrumento musical para colocar numa capela. Aí, só que esse instrumento, quando Minha Chica foi conversar com o moço, ele era muito caro, né? Então não tinha condições deles comprar esse instrumento. Então Minha Chica voltou e conversou com a minha senhora, né? Que é a Nossa Senhora. Aí Nossa Senhora foi, como sempre, dando o jeitinho dela, né? Passou o endereço, o nome do moço que estava vendendo esse instrumento, o nome, passou tudo. Aí o moço foi lá na casa desse rapaz, conversou com ele e deu certo esse instrumento. Aí colocou lá na capela. Aí sempre quando tinha alguma coisa, alguma novidade, tocava o sino, avisando as pessoas, né, para as pessoas irem na capela para ver o que estava acontecendo. Então, na primeira vez, o sino tocou e a Chica falou para todo mundo. O instrumento não funcionou. Ele estava cheio de poeira e tudo mais. Mas o instrumento não funcionou de jeito nenhum. E, tipo assim, já estava todo mundo dentro da igreja, só faltava funcionar. Aí depois, Minha Chica, o instrumento não funcionou, né? Minha Chica foi lá e conversou com Nossa Senhora. A Nossa Senhora falou assim: fala para todos voltarem amanhã às 3 horas da tarde. E da primeira vez que o rapaz tocasse o instrumento, ia funcionar. E aí, Minha Chica foi, avisou o pessoal que era para voltar no outro dia, e 3 horas da tarde. Aí o povo, né, dentro da igreja, começou a avisar as outras pessoas. Então, tipo assim, no primeiro dia que foi para tocar e que o instrumento não funcionou, a igreja estava lotada. Só que não tinha tanta gente, né? Aí no outro dia que o instrumento ia tocar, que a Nossa Senhora tinha falado, a igreja lotou, não tinha espaço para nada mesmo. Então, aí na hora que o rapaz começou a tocar, o instrumento funcionou e foi perfeito. Vou contar a história da laranja, uma história totalmente interessante da Minha Chica, né, que eu conheci. Minha Chica todo mundo sabe que a Minha Chica tinha uma casa simples e tudo mais, e nessa casa, ela atrás da casa dela, tinha um pé de laranja. E um dia ela convidou uma moça para apanhar laranja lá, e a moça não quis, e ela meio que mandou o filho dela apanhar. Aí o filho dela foi lá na casa da Minha Chica recebeu o filho dessa mulher, e ele sobe em cima da árvore, apanhar e tudo mais. E quando ele está em cima da árvore, a Minha Chica começa a rezar o terço e tudo mais. Aí ele, intertido lá, apanhando laranja, meio que ele olha para baixo. Aí isso aqui lá, ele começa a ver a Minha Chica flutuando. Diz que ela estava 2 palmos acima do chão e tudo mais. Aí meio que ele desce da árvore totalmente rápido, porque ele estava totalmente espantado.
Aí ele foi embora de fato, né? Aí a Chica perguntou, não, você não vai apanhar mais laranja? Não, tem muito laranja ainda no pé, não. Aí o menino falou, não, muito obrigado. Então, essa é história é bem engraçada e até interessante um pouquinho, né? Ela flutuando 2 palmos assim no chão. E tem a do trem também, né? A do trem é muito interessante também. Ela vai fazer uma viagem para Caxambu, para buscar esmola para gente pobre, né? Que a Chica, na história dela, era uma pessoa que fazia muita caridade e tudo mais. Aí, de tardezinha, ela volta lá pro lugar onde ela vai pegar o trem, né? Ela termina a missão dela lá na caridade, de pegar esmola para os pobres e tudo mais, pedir esmola, reformulando que para os pobres, já de tardezinha, ela volta lá para a estação de trem e tudo mais. Aí tinha umas mulheres que naquela época eram mulheres nobres, mulheres bem importantes lá na época e tudo mais. Aí elas passaram no trem na frente da Inha Chica, passaram normal. Aí quando foi em Inha Chica, o rapaz lá do trem, o rapaz que trabalhava lá no trem meio que impediu a Inha Chica de passar no trem porque ela era uma pessoa de cor. E na hora que aconteceu isso, ela ajoelhou lá na estação de trem lá e pediu para Jesus, que o Senhor que esse trem não saia sem mim, porque na verdade ela precisava rezar um terço lá na capela dela, em Baipendi. Aí no que ela pediu isso daí, o trem não saía do lugar de fato. Aí o cara lá do trem desceu, foi ver que tinha acontecido alguma coisa no trem, não tinha acontecido nada e tudo mais. Depois disso, algumas mulheres meio que começaram a protestar assim, para Inha Chica ir embora de trem, porque Inha Chica era muito famosa, assim, porque ela era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito de caridade. Aí, tanto pressionando assim, eles acabaram deixando a Inha Chica entrar no trem e tudo mais. Só quando ela entrou no trem, que o trem voltou a funcionar de novo, não voltou a andar. Uma história bem interessante, bem impactante também. Quero falar, né, lá um pouquinho da Bíblia, lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e minha família, nós serviremos ao Senhor. Falando em servir, Inha Chica deixou sua vida e foi viver em Cristo, né? Viveu a santidade. E seu irmão, quando veio a falecer, deixou a herança toda para Inha Chica. Inha Chica realizou uma capela da Virgem da Conceição. Mas o mais importante e o bonito disso foi que a sua mãe, antes de falecer, ensinou ela a herança da fé. E também uma coisa que é importante falar, né, que nós esqueceu, é que Inha Chica, ela era analfabeta. Isso, analfabeta. Então ela não sabia ler. Mas o que era mais importante para ela é que se tivesse alguém para ler a Bíblia para ela escutar, né, a palavra do Senhor. Portanto, que ela sabia muita coisa da Bíblia. E o interessante é que aqui fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é exatamente o que ela fazia, né? Então, ela ali também vivia a palavra, que é o importante. Não só falar, mas também viver e dar exemplo às outras pessoas. Vocês aí de casa ensinam os filhos de vocês a importância da fé? Isso é necessário, importante? Porque muita gente pensa que o importante é o dinheiro. Deixar de herança o dinheiro para o meu filho, alguma coisa assim. Só que não. O importante é a fé. É o que vale mais. E é o que eles vão levar até a morte. Até o próximo. Puxando